Olá, boa noite, pastor Fabiano na área. Pais amados, Paulo César, PC, na área. Pois é, a gente quer compartilhar mais uma reflexão do dia. Hoje é sexta-feira, vamos estar postando para vocês estarem assistindo aquilo que Deus tem testificado ao nosso coração. Agradecer o dia de hoje, né, PC, que mais uma vez nós tivemos o trabalho de evangelismo. Graças a Deus, foi bênção demais. As pessoas têm nos aceitado muito bem nas ruas, né? A gente tá indo para acolher elas e acaba que elas estão sendo acolhedoras com a gente, né? A gente tem sido muito bem recebido. É interessante que eles já vai criando um vínculo, né? Já acostumou. Hoje a senhora falou, não, eu tava aqui esperando pra gente precisar orar comigo. É muito Então, louco. assim, já não é mais só alimento, né? Já espera a gente lá, hoje só um pouco mais tarde, né? Mas foi bênção demais, o pessoal tá disposto a receber, a ouvir, a ouvir da parte de Deus, né? E que isso é importante demais. E o que é interessante é que assim, por mais simples que seja essa ação, aparentemente ao conversar a gente percebe que fica uma semente, né? Porque eles falam da oração, eles falam de algumas coisas muito íntimas, muito pessoal, e a gente percebe que o fato de a gente estar indo nesses lugares parece que vai rompendo algumas barreiras, né? Porque muitas das vezes você chega e você fala que você é crente, eles já ficam assim. E o fato de eles nos conhecerem, eles já começam a relatar de dificuldades, coisas pessoais, a vontade de estar indo para a igreja. Nós sabemos que há muitos obstáculos, né, que impedem eles de irem à igreja, porque é uma luta, além do vício, também tem a luta espiritual. Muito grande. Né? Então assim, a gente percebe que o trabalho é de formiguinha, a gente vê um avançar, mesmo que seja pouco, mas a gente vê um avançar. Né? Hoje quando a gente chegou, elas falaram assim, a comida é importante, mas o fato de vocês estarem aqui e trazer uma oração para nós ainda é mais importante. As né? crianças vêm dispostas a receber, os adultos, todo mundo assim tem. O pessoal tira boné, desliga o som da festa que está lá e vai participar com a gente. Tá muito respeitoso assim, da parte deles com a gente lá. Tem sido bênção demais. O fato de a gente estar rompendo barreiras, né, e mesmo que seja um trabalho que a gente não pode demorar porque nós passamos de outros lugares, é aquilo que nós acabamos de falar. Começa a se criar um nível de amizade, de relacionamento, e aí vai aumentando a confiança. E a gente, pelo menos eu acredito que nesse nível de confiança a gente consegue de alguma forma convencê-los a ir a uma igreja, né? Realmente o que mais pega com assim, questão pelo fato do vício ser uma coisa que eles lutam constantemente, né? E devido a esse vício eles não conseguem permanecer na igreja ou permanecer em algum lugar assim. É custoso, é uma luta muito difícil mesmo. É uma luta contra um inimigo invisível, né? Que trabalha em silêncio e aprisiona, amarra, algema. E a gente, os pouco tempo que a gente tem tido, nós precisávamos ter mais tempo, mas nós temos nossas atividades, nossos trabalhos, nossas famílias. Acaba que a gente precisa ter o nosso sustento, o nosso salário. Então a gente oferta esse tempo que nós temos, o financeiro, o tempo, né? O carro, os amigos, os irmãos que ajudam a essas pessoas, às missões da nossa cidade. E as coisas têm assim, do jeitinho que tá indo, assim, o projeto tem tendência a crescer mais, a gente tem outras coisas para poder desenvolver, mas pelo fato da equipe ainda ser uma equipe muito reduzida, a gente ainda não consegue jogar assim todas as ideias para fora ainda, mas caminhando aos poucos, devagarzinho a gente chega lá. É um trabalho que é aquele que vai chegando, vai entendendo o propósito, né? Então assim, é isso. É um trabalho que é necessário muita fé, oração. E assim está caminhando a nossa igreja. Amanhã nós estamos agarrados lá para finalizar o altar, começar a mexer na escolinha, vamos pintar a frente lá
que é o logo da nossa igreja. Então é muito trabalho. E a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muito poucos. Pois é, aí a gente queria comentar algumas coisas mais ou menos sobre isso que a gente está falando, né, amados? A Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a gente luta contra um sistema. Se você decidiu andar com Cristo Jesus, se tornou e é uma nova criatura, então as minhas decisões, as minhas opiniões, os meus hábitos foram transformados quando eu decidi andar com Cristo. O mundo nos oferece, o mundo que eu digo, o sistema, tem tentado que nós possamos aceitar certas coisas, se submeter a certas coisas, mas a Bíblia fala que nós devemos ter uma personalidade, né? Não se amoldem aos padrões desse mundo. E a gente sabe que cada vez nós temos que ter sido obrigados a aceitar algumas coisas. E a Bíblia fala para nós que somos cristãos, que confessamos Cristo como único e suficiente Salvador, que nós temos que ter nossa opinião em Cristo e não ter o mesmo comportamento que as pessoas têm, né? No contexto normal, né? Eu entendo essa primeira parte desse versículo da seguinte forma: moldar, a gente deve se moldar ao caráter de Cristo. E a gente então assim, se moldem, não se moldem no padrão deste mundo. Então quer dizer que Deus está te falando assim, ó, você se molda no padrão de Deus, de Cristo, ou então você não está nos padrões de igreja, no padrão, seja lá o que for, entendeu? Então os padrões que nós temos que nos formar: Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia ensina, pode ser usado isso como outro exemplo. A Bíblia fala que a porta é estreita e a porta larga. A porta larga, ela é fácil e acessível para obter bastante coisas. Porém, a Bíblia fala que a porta é estreita, nós temos que se sujeitar a ela. É muito parecido com esse versículo que fala o seguinte: não se amolde aos padrões desse mundo. Não se acostume com as coisas, não ceda, não quebra, que não seja quebrado os princípios que a Bíblia nos ensina. Eu posso ter amigos e amizades com todas as pessoas nas sociedades, mas eu continuo tendo aqueles princípios que são os princípios de Cristo. Deus. Cada um tem uma opinião e nós respeitamos e convivemos numa sociedade assim. Eu não sou obrigado a fazer o que você faz e você não é obrigado a fazer o que eu faço. Mas é necessário que haja um respeito entre nós. E o que nos une não é a religião, é Cristo, né? Então assim, a igreja, nós precisamos entender que nós decidimos andar com Cristo. Então você não é obrigado a tomar a mesma decisão que o PC tomou. Mas no mínimo que você deve fazer é respeitar, né? Então assim, é um tema muito polêmico nos dias de hoje, mas eu não vou entrar em debate, eu não vou entrar em treta com ninguém, né? Nem sobre religião, nem sobre opção sexual, nem sobre opção, situação financeira. Eu prefiro caminhar pelo caminho mais fácil, seguir o que a Bíblia nos ensina, né? Do que debater, falar quem está certo ou quem está errado. Você não vai me convencer, mas se eu puder de alguma forma apresentar Jesus para você, e se você achar que é agradável, amém. E continua no texto, ele fala o seguinte: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, né?
A nossa mente ela é limitada e ela bloqueia algumas coisas, mas o Espírito Santo renova, né, e nos proporciona cada dia uma experiência nova com Jesus. Nós estamos lendo esse versículo hoje. Amanhã, ao ler esse versículo, provavelmente Deus vai manifestar de outras formas aquilo que Ele quer expressar para nós. E nós devemos estar com a mente aberta para quê? Para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. São 3 situações diferentes, né? Não basta só experimentar uma, você tem que se aprofundar em Deus para conhecer cada vez mais ainda Deus, para experimentar as dimensões do Espírito Santo, a atmosfera, tudo aquilo que o Espírito Santo nos proporciona como igreja. Então é por isso que é muito importante não somente ir à igreja, mas se envolver com as coisas da igreja, se envolver com Cristo, ser igreja perante uma sociedade. E ser, assim, tentar viver bem e ser essas 3 palavras, assim. Porque boa é a vontade de Deus. E agradável também é a vontade de Deus. E perfeito é a condição que Deus é. É aquilo que Deus quer para nós, né? Isso. A perfeição. É perfeição. Então Deus não vai te fazer, não vai te dar nada pelo meio, Deus não vai te dar nada pela metade. Se você tem um projeto, um propósito com as coisas de Deus, Deus vai te dar isso por inteiro, acredite. É ter fé, acreditar e seguir no caminho que Deus te colocou. Mais ou menos essas experiências que a gente tem tido com o evangelismo, né? Mesmo que muitos falam assim, não adianta ir lá, né? Vocês vão lá, o pessoal não quer nada com nada, eles só querem a marmita, né? Eles não querem saber de você. Porém, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus vai fazer a obra dele. Então, assim, eu não consigo aceitar essas condições. Eu aceito aquilo que Deus move em nós. Porque se eu aceitar o que o mundo me fala, eu vou abandonar essas pessoas. E o Evangelho não quer que a gente abandone. O Evangelho quer que a gente vá além, que a gente não se amolde, não se acostume, não ceda a atual situação do governo, do Brasil, do mundo. Padrão, né? O padrão do mundo ali. O padrão é esse, mas assim... Tem que ser assim, não tem que ser assim. Eu acredito que Jesus transforma, como transformou o PC, e nós temos sido transformados diariamente. Tem saído para conhecer. Falando que Fabiano, assim, as pessoas têm nos abraçado de uma forma, têm nos, assim, chorado na presença do Senhor. É um trabalho assim tremendo. E tipo, você vê a manifestação do Espírito Santo em algumas pessoas lá. E é muito tremendo, é muito tremendo. Eu hoje percebi que aquilo que a gente está fazendo não é para encher uma igreja. Não é, às vezes não vai nem para a igreja que a gente está. Exatamente. O objetivo nosso também não é esse, mas que sim, a oração que nós fizemos lá hoje, que o Senhor mostre o caminho para as crianças e para os adultos que aqui estão, porque eles precisam ser alinhados, eles precisam estar ser colocados no projeto, no trajeto que é o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Então nós temos que colocar essas pessoas nesse caminho. A partir desse momento que elas alinham nesse caminho, é muito difícil tirar. Então Deus faz essa transformação. Deus já tem trabalhado no coração de muitos que estão ali. Então já é um negócio diferente, né? Pois é, amados, é isso, né? A gente entende que nós não devemos se amoldar aos padrões desse mundo. Então, a gente tem esperança que o Evangelho possa transformar a vida das pessoas. Nós acreditamos fielmente que o Evangelho transforma, restaura sonhos, projetos, né? E é isso que tem nos movido. Por isso nós somos uma igreja, ministério em movimento, né? Ministério mova-se, né? Que a gente não aceita esses padrões impostos pela sociedade, a gente aceita aquilo que Jesus nos oferece, né?
E assim, a graça de Deus alcançada é alcançada outras pessoas também, graças a Deus. Tem sido bênção demais, a gente tem sido honrado por Deus e assim nós vamos continuar rompendo e rompendo e rompendo até chegar onde Deus quer que a gente chegue. Vamos orar, né? Amém. Pai, humildemente no dia de hoje, na tarde, na noite de hoje, meu Pai, nós cremos no agir do Espírito Santo, do Senhor dos Exércitos. Deus está acima de todos os nomes, acima de todos os deuses. Jeová Jireh, o filho de Davi, tem misericórdia de mim, da igreja, nós, de todas. E que teu Santo Espírito, meu Pai, jamais seja retirado das nossas vidas e daqueles que têm nos ouvido, daqueles que têm sido igreja, daqueles que têm buscado a igreja. Pai, usa pessoas de coragem para ir às nações, começando na sua rua, no seu bairro, né? Para anunciar as boas novas, levar uma transformação, uma inspiração sobre a vida dessas pessoas, começando que nós sejamos aceitos, começando que nós sejamos transformados, para que nós tenhamos uma palavra verdadeira que move os céus e a terra em favor de Cristo. E todas as vezes que a gente tomar uma decisão, seja para exaltar o nome do Senhor Jesus e o corpo de Cristo, nunca uma decisão isolada, egoísta e tão errônea que nós tomamos no passado. Pai, cuida da minha vida, da minha família, cuida do PC, da família dele, Senhor Jesus, das nossas vidas, do nosso ministério. Mova-se uma igreja em movimento, de todos os envolvidos, dos nossos líderes que estão presentes, aqueles que têm se achegado, aqueles ouvintes que têm acompanhado esses vídeos, que você possa ter uma vida transformada. Não negocie o Evangelho de Cristo. Amém? Ele deu a vida por você. Cabe agora você agarrar Jesus, que o seu nome estará no livro da vida. Amém. Lute, conte conosco. Amém. Dúvida, chame no PV. Amém. Glória a Deus. Ministério Mova-se, uma igreja em movimento. Igreja de Atos. Deus abençoe você e a sua família. Amém.